porque eu me apaixonei por você aos poucos. A nossa memória está resumida nesta única frase. Foi essa frase que fez com que o garoto à sua frente, Sanjay, enxergasse claramente o que sentia. Especialmente naquele momento de troca de olhares, Sanjay já havia escolhido o nome dos filhos. Antes de partir, a garota Sol ainda lhe deu 2 balas. Isso deixou ainda mais encantado por ela. Desde então, Sanjay passou a gostar secretamente de Sol. Para se aproximar dela, ele fingia alugar DVDs apenas para ir até sua casa. Quando a via dormindo, colocava o próprio braço como travesseiro para ela. Quando Sol ia para a escola, ele a seguia discretamente. Se o zíper da mochila estava aberto, ele o fechava em silêncio. Assim, ele permaneceu protegendo-a em segredo. Até que, um dia, quando Sol pegou o ônibus errado voltando para casa, ele não a acordou. Preferiu permanecer ao lado dela. Mas, no momento em que abaixou-se para pegar algo, Sol desceu do ônibus. Como o ônibus já havia partido, ele não conseguiu descer a tempo. Isso fez com que Sol fosse parar sozinha em um lugar desconhecido. Naquele instante, Sol esperava pelo ônibus no ponto. De repente, começou a chover. E então apareceu um táxi. Sol imediatamente tentou parar o carro. Mas, ao se aproximar, viu cordas e facas dentro do veículo. Percebendo que havia algo errado, ela deu uma desculpa e recusou a corrida. Porém, o motorista não pretendia deixá-la partir. Poucos passos depois, Sol foi nocauteada. Para não levantar suspeitas, ao acordar, Sol fingiu continuar dormindo. Quando o motorista fez uma parada, ela aproveitou a chance para tentar escapar. E conseguiu fugir do carro. No entanto, isso não fez com que o motorista desistisse de matá-la. Ele começou a persegui-la com o carro. Nesse momento, Sanjay apareceu e, percebendo o perigo, correu em direção a Sol. Mas como 2 pernas poderiam vencer 4 rodas? O motorista acelerou e atingiu Sol com força, lançando-a longe. Antes de partir, ele teve um último olhar direto com Sanjay. Foi esse olhar que marcou o assassino em sua memória. Após o atropelamento, Sol caiu na água. Sanjay pulou imediatamente e a salvou. Quando Sol acordou no hospital e soube que havia perdido os movimentos das pernas, ficou furiosa e descontou sua raiva justamente em quem a salvou. Ela ainda não sabia que quem a resgatou foi Sanjay. Também não sabia que ele a amava em segredo. Por ter sido por descuido dele que Sol perdeu as pernas, Sanjay ficou tomado pela culpa. Essa culpa o acompanhou por muito tempo. Até que, já famoso com sua banda, ele participou de uma entrevista em uma rádio. Por sugestão do apresentador, decidiu ligar para seu primeiro amor. Ao atender, Sol, que não conhecia Sanjay, logo tentou encerrar a ligação. Mas o apresentador disse que queria lhe enviar um par de tênis de corrida. Ao ouvir isso, Sol recusou na hora. Então o apresentador insistiu, dizendo que mandaria uma bicicleta. Para alguém que perdeu os movimentos das pernas, esses presentes pareciam pura zombaria. A dor que Sol havia reprimido por tanto tempo veio à tona nessa ligação. Ao ouvi-la dizer que já não via sentido em continuar viva, Sanjay imediatamente tentou confortá-la. Disse que agradecia por ela ainda estar viva. Que palavras assim, um dia, poderiam transformar sua vida. Essas frases fizeram com que Sol encontrasse forças para viver. Ele se tornou seu pilar emocional. A partir desse dia, Sol virou uma fã fiel de Sanjay. Quando ele fez um show, Sol foi até o local para assisti-lo. Mas, assim que chegou, recebeu uma ligação sobre uma entrevista de emprego. Como ainda tinha tempo, decidiu ir. A empresa ficava em um prédio de 2 andares e não tinha elevador. Isso já tornava o emprego inviável para alguém em cadeira de rodas. Após ser rejeitada, Sol correu para o show. Mas, ao chegar, o evento já havia começado, e ela ainda havia perdido o ingresso. No fim, teve que assistir à apresentação do lado de fora. Como se não bastasse, perdeu-se da melhor amiga e decidiu voltar para casa sozinha. No caminho, sua cadeira de rodas ficou sem bateria. O céu trovejava, a neve caía e o celular havia quebrado. Sol só pôde ficar ali, sentada no chão gelado, coberta pela neve. Foi então que Sanjay, que passava por ali, a viu de repente e parou o carro. Ele pegou o guarda-chuva e caminhou em direção a Sol. Ao ver seu ídolo diante de si, Sol ficou completamente atonita. E mais, ele ainda segurava um guarda-chuva para ela. Sol ficou tão emocionada que lágrimas quase escaparam de seus olhos. Mesmo com algumas palavras gentis de Sanjay, Sol continuava sem reação. Só quando ele colocou um aquecedor portátil em suas mãos foi que ela despertou de sua surpresa. Depois disso, Sol expressou todo o seu carinho por Sanjay, agradecida por ele ter lhe dado coragem para continuar vivendo. Ele havia se tornado seu motivo para seguir em frente. Quando ouviu que Sanjay queria levá-la para casa, seu rosto ficou iluminado por uma alegria impossível de esconder. Mas, no meio dessa felicidade, a chegada repentina de sua melhor amiga arruinou aquele momento raro de estar sozinha com seu ídolo. Já em casa, ainda revivendo o encontro em sua mente, Sol foi surpreendida por uma mensagem em um grupo de fãs. Ela ficou em choque ao ler que Sanjay havia pulado de um prédio. Sem acreditar no que via, Sol saiu às pressas com sua cadeira de rodas rumo ao hospital. Mas no caminho, acabou colidindo com uma bicicleta, e o relógio que carregava caiu na água. Aquele relógio era muito importante. Havia pertencido a Sanjay.
Para recuperá-lo, Sol se arrastou para pegá-lo, e foi nesse momento que viu a notícia de que Sanjay não resistira. Ele havia tirado a própria vida devido à depressão. Para Sol, aquilo foi devastador. Afinal, havia sido Sanjay quem lhe dera forças para viver. Em meio à dor, ela apertou acidentalmente o relógio que segurava, e de repente, o tempo parou. A água começou a fluir ao contrário, o espaço se distorceu e tudo se concentrou em um único ponto. Num piscar de olhos, Sol voltou ao ensino médio. E não apenas isso, suas pernas estavam curadas. Vendo tudo aquilo, Sol achou que estava sonhando e correu para ver Sanjay. Ele estava na piscina, se preparando para uma competição secreta. Ao vê-lo bem, Sol não conteve a emoção e correu até ele, abraçando-o. Em seguida, começou a se desculpar por não ter notado sua dor antes, dizendo que se sentia culpada por ele ter sofrido tanto sozinho. Em meio às lágrimas, declarou seu amor por ele. Nesse momento emocionante, os funcionários a tiraram do local. Durante o empurra-empurra, Sol tropeçou e sentiu dor, o que a deixou confusa. Lembrou-se então das palavras da avó e achou que talvez estivesse no além. Ao ver Sanjay mais uma vez, ela se convenceu de que estava morta. Sanjay, sem entender nada, ficou confuso com o comportamento de Sol. Ela o agarrou, recusando-se a deixá-lo ir assustado. Ele chamou um táxi e partiu. Logo depois, a mãe de Sol ligou, chamando-a para casa. Ao chegar, Sol ficou em choque ao ver sua mãe jovem e sua avó ainda sem sinais de Alzheimer. Emocionada, temia que tudo desaparecesse no dia seguinte ou que voltasse para a cadeira de rodas. Por isso, decidiu aproveitar cada momento. No dia seguinte, ao acordar e perceber que ainda podia andar, ficou radiante. Colocou a mochila nas costas e correu para a escola. Lá, viu Sanjay novamente. Ao vê-lo saudável, sem depressão, vivendo com alegria, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele estava radiante, cheio de luz e calor humano. Naquele dia, Sol e Sanjay pegaram o mesmo ônibus para a escola. Ao descerem no ponto, um freio brusco do motorista fez a sombrinha de Sol cair. Enquanto se abaixava para pegá-la, perdeu o tempo de descer. Vendo que ela havia ficado, Sanjay correu atrás do ônibus. Só por causa de sua insistência o motorista parou. Esse gesto aqueceu o coração de Sol. Mesmo que ele a tenha repreendido por ser distraída, ela sentiu que ele se importava profundamente. Mais tarde, Sol viu o cartaz de uma competição de natação na escola. Lembrou-se de que, na sua memória, essa era a competição que causaria uma lesão em Sanjay, fazendo com que ele desistisse de nadar. Sabendo disso, Sol correu até ele para contar o que sabia sobre a lesão. Olá a todos! Antes de continuar com o vídeo, gostaria de pedir que vocês nos ajudem, curtindo e comentando esse vídeo, para que ele seja indicado a mais pessoas e também se inscrevendo no canal para ajudar no nosso crescimento. Obrigada! Sol contou a verdade, mas assim que ela começou a falar, o tempo de repente parou. O que você quer dizer? Você vai se machucar no ombro? Essa é a sua última competição? Como não podia dizer em voz alta, Sol tentou digitar tudo no celular, mas o resultado foi o mesmo. O tempo parou, e as letras na tela começaram a desaparecer uma por uma. Depois de perceber que não podia revelar o que aconteceria no futuro, Sol só pôde tentar convencer Sanjay a desistir da competição. Mas Sanjay não quis ouvir. Sem saída, Sol fingiu ser uma vidente. No caminho de volta para casa, ela interceptou Sanjay e disse que havia um espírito de uma cozinheira afogada grudado nele. Segundo ela, ele não podia tocar em água nos próximos 3 dias, ou sua vida estaria em risco. Ouvindo algo tão absurdo, Sanjay não acreditou nem um pouco. Ainda mais porque ele teria uma competição no dia seguinte. Não tinha como evitar a água. Vendo que ele não acreditava, Sol então revelou que Sanjay tinha uma pinta debaixo da clavícula e uma cicatriz no centro da sola do pé esquerdo. Ao ouvir isso, Sanjay ficou chocado. Sol, ao perceber que finalmente tinha conseguido assustá-lo, saiu aliviada. No caminho para casa, Sol encontrou Nan e o Tai, e os dois foram andando e rindo juntos. De repente, Sanjay apareceu bem na frente deles. Assim, o disfarce de Sol como vidente foi descoberto. Sentindo-se enganado, Sanjay ficou furioso e foi embora antes mesmo de Sol poder se explicar. À noite, Sanjay não conseguia parar de pensar nos avisos de Sol sobre evitar a natação. Confuso e sem sono, ele foi até a piscina da escola. Nesse momento, seu rival também apareceu, o mesmo que sempre tentava fazê-lo perder. Ele tinha vindo para roubar o calção de natação de Sanjay, pois acreditava que Sanjay só ganhava competições se usasse o mesmo calção do treino anterior. Quando o rival estava prestes a pegar a roupa, Sol apareceu de repente. O que é isso? O que você está fazendo? A briga chamou a atenção de Sanjay. O rival fugiu imediatamente, e Sol também tentou se esconder. Sanjay chegou e, sem perceber nada de errado, trocou de roupa e se preparou para ir embora. Mas então ele ouviu um barulho vindo do cesto de roupas. Quando foi verificar, alguém saltou de dentro. Era Sol. O susto foi tão grande que Sanjay quase caiu para trás. Para não ser reconhecida, Sol cobriu o rosto com uma toalha e correu até ser alcançada por Sanjay na beira da piscina. No impulso, os dois caíram juntos na água. Quando viu que era Sol tentando roubar seu calção, Sanjay não entendeu nada. Por que ela queria tanto impedir que ele competisse? Como não podia contar a verdade, Sol inventou que teve um pesadelo terrível. Sonhei que você se machucava gravemente na competição. Eu fiquei muito aflita.
Fiz tudo isso porque queria te proteger. Por que você quer me proteger? Está achando que eu vou morrer? Sim, você vai morrer. Respondeu Sol com lágrimas nos olhos. Mas, mais uma vez, quando ela tentava explicar o que realmente aconteceria, o tempo parou e Sanjay não conseguiu ouvir nada. O fato de suas boas intenções serem sempre mal interpretadas deixou Sol arrasada. Andando sozinha pela rua, quase foi atropelada ao atravessar uma faixa de pedestre. Quando viu os carros passando à sua frente, Sol ficou apavorada. Antes de viajar no tempo, ela havia perdido as pernas num acidente de carro. O trauma ressurgiu instantaneamente. Mas, naquele momento, Sanjay apareceu e a puxou de volta, salvando-a. Ele havia recebido uma ligação do amigo, que contou sobre o rival tentando roubar seu calção de natação. Foi aí que percebeu que tinha julgado Sol errado e correu atrás dela. Sanjay se desculpou e prometeu que participaria da competição, ganharia o prêmio e provaria que o pesadelo de Sol não era o destino. Diante da firmeza dele, Sol decidiu não impedir mais e passou a acreditar nele. No dia da competição, Sol acompanhou cada movimento de Sanjay com o coração apertado, torcendo intensamente por ele. No fim, como ela desejava, Sanjay não só não se feriu, como também ganhou o primeiro lugar. Mas, quando parecia que o destino havia mudado, uma tragédia aconteceu. No treino do dia seguinte, a antiga lesão no ombro de Sanjay voltou com força. Estava tão grave que ele nunca mais poderia nadar. O médico disse que ele precisava de cirurgia urgente, ou isso afetaria até a vida cotidiana. Apesar da dor de abandonar a natação, Sanjay teve que aceitar a realidade. Ao saber disso, Sol foi imediatamente ao hospital. Ver Sanjay ferido fez o coração dela doer. Apesar de ter feito de tudo para mudar o destino, no final nada tinha mudado. A partir daquele dia, Sol começou a preparar refeições reforçadas para Sanjay, mandando todo tipo de comida nutritiva para a casa dele. Em agradecimento, o pai de Sanjay deu a ela um pouco de omija, fruto típico coreano, preparado em vinho. Sem saber que era alcoólico, Sol bebeu a jarra inteira. Sentindo-se cada vez mais quente, abriu a janela para se refrescar e viu Sanjay saindo. Tonta, ela foi atrás dele. Quando Sanjay percebeu que ela estava bêbada, segurou sua mão e a fez sentar-se. Sol, embriagada, começou a brincar. A doçura dela fez o coração de Sanjay acelerar, mas ele tentou disfarçar. Chega! Para de beber! Os dois começaram a ouvir música juntos. Aos poucos, Sol adormeceu ao som da melodia. Vendo ela dormindo com tanta paz, Sanjay ficou sem saber o que fazer e se afastou. O movimento acordou Sol, que, ainda sonolenta, pensou estar sonhando e tocou o rosto dele. O gesto tão íntimo deixou Sanjay com o coração disparado. Tomado pela emoção, ele confessou seus sentimentos. Talvez por estar embriagada, Sol também admitiu que gostava dele. Sanjay achou que a partir dali os dois viveriam um grande romance. Mas, no dia seguinte, viu com os próprios olhos seu amigo Yutai se declarando para Sol. E o pior, ela aceitou. Naquele instante, Sol voltou para o ano de 2030. Sol contou a verdade, mas assim que ela começou a falar, o tempo de repente parou.